Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma Quinta Tributária e hoje eu quis trazer um tema muito relevante. Todo mundo está vendo que essa é a semana onde está tendo muita notícia tributária. Por quê? Estamos na porta de 2026 e nós sabemos que 2026 tem a reforma tributária que já começa a ser aplicada. Então nós estamos muito perto dela. E tem muita coisa acontecendo. É nota técnica, é consulta COSIT. Bom dia, Michele. É muita situação. E o que cabe a nós? Analisar, analisando, trazer para vocês a nossa percepção. Até porque 2026 vai ser um ano de muitas mudanças. Mudanças que talvez tenham que ser judicializadas. Bom dia, Douglas. Mudanças que talvez exija uma maior expertise de quem está prestando consultoria. Então, tudo isso nos traz uma situação. Temos que entender o jogo. E quando a gente tem que entender o jogo, eu falo, vou levar lá na minha quinta tributária um tema muito relevante, mas extremamente técnico. Então, hoje a live é a nova tributação dos dividendos prevista na Lei 15.270 de 2025. Ela está muito famosa por causa da isenção de 5 mil, mas pouca gente está falando dos dividendos. Ou melhor, a mídia em geral não está falando. E isso, eu quero saber o seguinte, isso impacta, bom dia André, isso impacta no Simples Nacional? Como vão ficar as empresas do Simples Nacional? Impacta? Não impacta? Tem confronto com lei? Tá vendo? Esse é um tema muito relevante e eu gosto de trazer ele hoje aqui, gostei de trazer de forma técnica, para você entender que essa é uma situação. Quantas situações não haverão com a reforma tributária? Todo mundo pensa que ela aprovada, ela vai ponto final. Não é assim. Ela não está surgindo no estado que está surgindo hoje. Ela está surgindo no estado onde tem situações consolidadas. Leis que já estão valendo. A reforma tributária não revogou todas as leis de natureza tributária. Então, ela tem que ser analisada nesse prisma. Por isso que eu estou te chamando aqui e manda aviãozinho para mais pessoas assistir essa live. Vou pedir isso para vocês e já vou fazer um combinado aqui. Quem não for do direito ou da contabilidade, essa live pode ser um pouco extensa e chatinha. Eu falo chatinha num termo até carinhoso. Por quê? Porque eu vou entrar em muita base legal. Mas se quiser participar, fica aqui com a gente. Porque conhecimento nunca é demais nessa vida. Agora, para você que é advogado e contador, não saia da live, porque se você perder qualquer ponto aqui, vai te deixar confuso lá na frente. E falar desse assunto aqui, o Simples Nacional com a Lei 15.270, se aplica ou se não aplica, é matéria para você mostrar o que? A autoridade nas confraternizações de final de ano, aonde vai todo mundo te perguntar se é tributarista, vai todo mundo te perguntar com relação a isso. Roda de amigos, certo? Aquele churrasquinho no final de semana, você mostra a autoridade falando do assunto. Então, é muito bom você saber isso aqui, porque vai te inserir no mercado com autoridade, sabendo o que você está falando. Porque quando a gente fala com autoridade, mostrando base legal, quando a gente vai externando nosso assunto, nós vamos ganhando credibilidade na nossa fala. E, obviamente, admiradores. Então, presta atenção, fica com a gente aqui e não sai, porque você vai perder insight interessante. Vamos começar com uma coisinha bem simples, para você já pegar para a sua roda de networking aí do final de semana. Você sabe por que a reforma tributária foi tão atropelada? Dizem que foi atropelada, na verdade faz 20 anos que está estudando ela. Não tem nada de atropelamento. O que se atropelou foi a sua aprovação nas casas legislativas. Por que se disse isso? Porque chegou num ponto, e aprende isso aqui para você nunca mais esquecer, tá?
Quem que forçou a reforma tributária? Ou acelerou ela? A OEA, Organização dos Estados Americanos. Com um simples argumento com o Brasil. Brasil, a sua tributação é diferente de tudo do sistema tributário mundial. Você é único. Ou melhor você se adequar ao regime mundial, que é o IVA, né? Que muitos países têm o IVA e o Brasil não tinha. É o tal da não cumulatividade. A tal da cumulatividade estava colocando o Brasil para baixo. Então, você se adequa, porque senão você vai ficar fora do mercado. Aí que o Brasil entendeu. Vamos acelerar esse negócio aqui, porque não somos só nós que estamos querendo aumentar a arrecadação. Existe uma pressão externa. Isso aqui é materinha para você falar nas suas convenções de final de ano aí, confraternizações. Mas vamos ao assunto. Já fizemos a introdução, deu tempo de vocês chamarem quem precisava vir para essa live. Vamos ficar aqui dentro e não vamos sair. Nossa pergunta é: porque existe muita desinformação. O Simples perdeu a isenção que tinha do imposto de renda dos seus dividendos e lucros? Essa é a primeira pergunta. Os dividendos no Simples Nacional vão ser taxados? Lei Ordinária 15.270 pode modificar a Lei Complementar 123 de 2006? Bom, boas perguntas, né? Mas hoje a gente vai esclarecer tudo isso com base na Constituição Federal, na Lei Complementar 123 e na nova Lei 15.270 de 2025, e ainda vou trazer para vocês a solução COSIT 244 da Receita Federal, emitida no dia 26 de novembro de 2025. Então tem muita coisa atualizada aqui, muita base legal. Não sai, porque agora eu vou começar. O que é o objetivo dessa live? É explicar de forma simples o que muda e o que não muda com a Lei 15.270 de 2025. Você lembra quando eu fiz lá, quando estava para sanção, quando foi aprovado no Senado, eu fiz um Reels falando: a Lei 15.270 é um mar de oportunidades para quem quer vender planejamento tributário. Então, presta atenção nessa lei, vamos conversar sobre essa lei, não exclua ela, aproveita, está chegando um recesso, você está com tempo. A lei é curtinha, leia a lei, mas leia vocacionada nas leis complementares que a corroboram. Mas você vai pegar o insight que eu vou te mostrar aqui agora. O que eu vou te mostrar? Eu vou te mostrar oportunidades e riscos para quem é MEI, microempresário, microempresa, EPP, empresa de pequeno porte, e também, né, para você que é contador, que vai se ver numa situação difícil, pegue esses insights. E eu falo sempre aqui na minha quinta tributária com advogados tributaristas. Quem presta consultoria, quem está no mercado ou quem quer entrar nesse mercado. Vamos lá. Tributação mensal dos dividendos acima de R$50 mil. Que diz a Lei 15.270 de 2025? O seu artigo 6º, letra A, que a partir de janeiro de 2026... quando uma pessoa jurídica paga ou credita dividendos acima de R$50 mil por mês a uma mesma pessoa física, incide imposto de renda na fonte de 10% sobre todo o valor distribuído no mês. Está lá, artigo 6º, a linha A da Lei 15.270 de 2025. Mas é bem prático. Se a pessoa recebe R$80 mil, por exemplo, em fevereiro de 2026, vai se reter 10% na fonte. Então, ela vai ter uma retenção de R$8 mil. Em vez de receber 80 mil, vai receber 72 mil líquido. Ó, Felipe! Ô, saudade, Felipe! Também, maravilha estar acompanhando nossa live aqui.
Então, o que é importante aqui? Obrigado, muito obrigado. A lei fala pessoa jurídica sem separar regime de tributação. A lei, artigo 6º, a linha A da lei 15.270, fala-se de pessoa jurídica. Ela não fala pessoa jurídica que está no lucro presumido, pessoa jurídica que está no lucro real. Ela fala de pessoa jurídica. E pessoa jurídica, ela está falando de todos os regimes de tributação. Ok. E ainda tem a tributação mínima anual da pessoa física. O que é isso? Isso está no artigo 16, letra A, 16A da mesma lei, 15.270. Que a partir de 2027, referente ao ano calendário 2026, isso é muito importante você saber, se a pessoa física recebe mais de 6... Então lembre-se, né? O que eu falei antes é 50 mil por mês. Quando atinge 50 mil por mês, retém automaticamente, naquele mês. Aqui a gente fala da tributação anual. Então essa conta só vai ser feita lá no final de 26, valendo para 2027. Se a pessoa física recebe mais de 600 mil reais no ano, entra em regime de tributação mínima do imposto de renda da pessoa física. O que isso significa? Mesmo que receba rendimentos isentos, incluindo dividendos, a pessoa física poderá ser obrigada a recolher um piso mínimo do imposto. Ou seja, a soma anual passa a ter relevância, não apenas o tipo de rendimento. Vou dar um exemplo. Se você em vários meses não bate 50 mil, fica menor que isso. Mas em alguns deles você ultrapassa e lá na soma geral dá 600 mil, você está nessa conta. Tá? Então, 50 mil vezes 12 é 600 mil. Então, se apenas um mês você ultrapassou 50 mil e nos outros todos você não fez 50 mil, você não vai ter a retenção mensal, mas você está na conta anual, tá? Ok? Então, essa é 2 pontos então, que vocês precisam entender. Quando você ultrapassa o teto mensal e quando você atinge o teto mínimo anual. Essas são as 2 situações dos dividendos. A Lei 15.270 de 2025, ela não menciona exceção para os optantes do Simples Nacional. Mas isso significa, então, que o Simples Nacional perdeu a isenção? Essa é a pergunta que eu te faço. E eu mesmo vou responder a tal da pergunta retórica. Não necessariamente. Isso é o ponto chave dessa live. Nós vamos ter que entender o conflito da Lei Complementar 123 de 2006, que é a lei das microempresas e empresas de pequeno porte, que determina seu regime diferenciado, versus a Lei Ordinária 15.270 de 2025. Nossa live vai fazer esse paralelo e você vai entender a magia da coisa. Porque é muito fácil falar, né? Ah, não pode cobrar do Simples Nacional. Por quê? Explica para mim por quê. Porque quando você for fazer ação, você vai ter que saber isso aqui. Porque a Receita vai vir macetando na defesa. Então você tem que já preparar uma inicial perfeita. Então presta atenção. E eu já vou direto nos artigos de lei, tá bom? O que diz a Lei Complementar 123 de 2006 sobre dividendos da microempresa e da empresa de pequeno porte optante do Simples Nacional. O artigo 14 da Lei Complementar 123 de 2006, até vou ler aqui para vocês, ela diz o seguinte: os valores pagos ou distribuídos ao titular ou sócio da ME ou da EPP optante pelo Simples Nacional são isentos de imposto de renda na fonte, isentos na declaração da pessoa física, exceto
os valores recebidos em prolabore, aluguéis e serviços prestados. Então, quando eu faço o prolabore, obviamente tem retenção de imposto de renda. Aluguéis, existe a retenção. Serviços prestados, também há retenção do imposto de renda. Distribuição de lucros e dividendos, não há. Isso está artigo 14, grava bem, anota se for preciso, da Lei Complementar 123 de 2006. Então, vamos lá. Primeiro, agora vamos distribuir esse artigo para a gente entender tudo. Agora você presta atenção que é bem técnico isso aqui e é bom você saber, tá? Porque você pode ser questionado com relação a isso. Quando a gente vem para o parágrafo 1º do artigo 14, ele diz o seguinte: o limite para quem não tem contabilidade. Aqui entra um ponto que pode gerar um pouco de confusão. Então vamos explicar de forma bem didática isso aqui. O artigo 1º diz o seguinte, aqui ó, que a isenção fica limitada ao lucro presumido mínimo, calculado assim. Ó. Preste atenção como é que calcula esse parágrafo 1º da Lei Complementar, do artigo 14 da Lei Complementar 123 de 2006. Aplica-se sobre a receita bruta percentuais da Lei 9.249 de 95. Olha quantas leis a gente tem que unir para a gente entender como que faz esse cálculo do lucro presumido mínimo. E o que você faz? E isso aí pode ser entre 8%, 16% e 32% de acordo com a atividade. Depois disso, você pega esse valor e você subtrai do resultado do valor pago da DAS mensal. A DAS, aquele boleto único que junta todos os impostos do Simples Nacional. Então você pega esse valor dos percentuais e subtrai sobre o valor pago na DAS. Esse cálculo gera o quê? O limite de dividendos isentos para empresas que não têm contabilidade completa. Entendeu? É isso que fala o parágrafo 1º. Quem não tem aquela contabilidade completa, estruturada na empresa, ela vai seguir esse parágrafo 1º para entender qual que é o limite de isenção para quem está no Simples Nacional. Então você não lê o artigo 14 isoladamente pelo caput. Toda empresa do Simples Nacional está isenta. Está certo isso? Não está certo isso quando você afirma. Por quê? Porque vai depender da contabilidade interna da empresa. Se ela for completa, é uma forma. Se ela não for uma contabilidade completa, ela tem isenção, tá? Limite de isenção, teto de isenção. E qual que é o teto quando ela não tem a contabilidade completa? Isso para quem é contador sabe o que eu estou falando. É o valor, de acordo com a lei 9.249,95, você vai aplicar os percentuais de acordo com a atividade da empresa, pode ser 8%, 16% ou 32%. Desse valor, você vai subtrair o resultado do valor pago na DAS. Certo? DAS é aquele boleto único de tributo. Aquele que vem aquela guia única que consta todos os tributos, você paga ele. Então você pega o valor do percentual e subtrai da DAS. Aquele valor ali é o valor isento de tributação para quem está no Simples Nacional. Pegou essa visão? Então, e esse cálculo vai gerar o quê? O máximo de dividendos isentos para empresas que não têm contabilidade completa. Repetir porque é um pouquinho complexo isso aqui e você precisa entender isso aqui, que quando alguém chegar e falar que todas as empresas do Simples Nacional estão isentas, você vai saber corrigir e vai falar assim, calma aí, não é todas. Depende do sistema da contabilidade da empresa. Eu falo, direito tributário é bem complexo. Mas se você entende a lógica, se você consegue ler a legislação e entender isso aqui, fica muito mais fácil de você argumentar. Vamos colocar um exemplo prático disso, vai? Falei, mas não coloquei exemplos. Exemplo prático.
Empresa de comércio, tá? Deixa o exemplo aqui, fácil para falar para vocês. Receita do mês, R$100.000. Percentual da lei 9.249. Vamos aplicar 8%, de acordo com a atividade dela. 8%. Dá um valor de, para ficar fácil a conta, tá? 100 mil vezes 8% dá R$8.000. Desses 8 mil, digamos que eu tenha pago de DAS mensal R$3.000 dos meus tributos. Então eu pego 8 mil, subtraio 3 mil que eu já paguei e tenho um valor de R$5.000 mensais que são isentos de tributação. Então veja, se eu tenho um faturamento, uma receita do mês 100 mil, eu multiplico o percentual, no caso aqui 8%, uma atividade da empresa, subtraio da DAS. O valor que sobrar é o valor isento de dividendos. Então eu tenho que saber que quando eu distribuir mais do que esse valor, ele vai ser tributado. Então o que eu faço? Eu busco deixar, olha o planejamento tributário, deixar a minha retenção de dividendos, né? A minha distribuição de dividendos no limite aonde não ultrapasse o meu teto da minha empresa. Então, isso é o limite de isenção do parágrafo 1º. Não sei se alguém pegou isso aqui. Se não pegou, manda dúvida aqui, porque isso é muito importante para você entender quando é tributado e quando é isento as empresas do Simples Nacional, de acordo com a Lei Complementar 123 de 2006. Lembrando, né? Mas isso só vale na ausência de contabilidade completa. Grava bem isso. Agora vamos para o parágrafo 2º do artigo 14. Tá vendo? A gente tem que ler parágrafo por parágrafo aqui. Se a empresa mantém a escrituração contábil regular e demonstra lucro superior ao limite presumido, todo o lucro comprovado pode ser distribuído como isento. Vamos lá. Vamos devagar aqui. Aqui com contabilidade, certo? Ó, não há limite para isenção. Nesse caso do parágrafo 2º, não há limite de isenção. Tudo aquilo que a gente fez no parágrafo 1º, a gente exclui, não leva em consideração para analisar o parágrafo 2º. A isenção, ela volta a ser total. A empresa fica blindada da tributação mínima do parágrafo 1º. Entendeu? Então aqui, quando há uma contabilidade regular, completa, e demonstra o lucro superior ao limite presumido, só que eu demonstro pela contabilidade. Eu não uso o percentual da 9.249. Eu faço uma contabilidade completa, como se fosse um lucro real. Eu mostro exatamente qual foi a minha apuração de lucro. Isso aqui é bom para quem é contador. Eu estou falando mais um pouquinho a língua dele. Quando eu uso esse tipo de contabilidade, eu estou isento. Eu estou isento totalmente da minha distribuição de lucros. Então, temos o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Isso só para a gente entender. A contabilidade completa é hoje a arma jurídica mais forte para manter dividendos 100% isentos no Simples Nacional. Nas empresas que têm contabilidade completa, não usa o cálculo do lucro presumido. Isso aí. Essa é a diferença. Só estamos usando aqui a Lei Complementar 123 de 2006. Então veja, só uma lei, um artigo, tem duas situações. E tem muita gente aí que está lendo só o artigo 14 caput. E quem está só fazendo isso pode ficar em parafusos daqui a pouco.
Então, presta atenção, não se lê lei só no caput, artigo, só caput. Tem que ler a descrição completa dele, para você não fazer confusão. Agora eu vou colocar mais lenha nessa fogueira aqui, tá? Vocês não queriam ver uma live totalmente técnica? Vamos colocar mais lenha na fogueira. Olha, é a interpretação que foi oficialmente confirmada pela Receita Federal na Solução COSIT número 244 de 2025, publicada no dia 26 de novembro de 2025. E vou te dizer, horas antes da publicação da lei. Elas são do mesmo dia. Elas nasceram no mesmo dia, só que um nasceu um pouquinho antes. Então veja, olha que lenha nós vamos colocar nessa fogueira. Solução COSIT número 244 de 2025. Para quem está no tributário, presta atenção. A lei é importante, a solução COSIT é importante, a nota técnica é importante, a jurisprudência é importante. Então vamos entender que aqui temos uma solução COSIT relevante, colocada no mesmo dia. O que ela diz? Eu vou ler aqui. A Receita afirmou expressamente que o lucro total mensal distribuído a cada sócio de ME-EPP optante pelo Simples não sofre retenção de imposto de renda, desde que a empresa mantenha escrituração contábil e lucro mensal ao limite do parágrafo 1º do artigo 14 da Lei Complementar 123, mediante balanços intermediários. Tá vendo? Tem muita gente que fala, não, a solução 244 mantém isenção. Mantém sim. Desde que a empresa mantenha a escrituração contábil e demonstre lucro mensal superior ao limite do parágrafo 1º do artigo 14 da Lei 123. Então vocês estão vendo? Para ler a solução COSIT, tem que entender a diferença que o artigo 14 tem parágrafo 1º e parágrafo 2º. Escrituração contábil completa. Vocês estão vendo a importância disso? Entrou meu amigo aqui, Eduardo, que é contador. Ele sabe tudo isso aí, que a importância do contador nessa análise. Você que é advogado tributarista, você não precisa saber fazer essa escrituração contábil, que nem é sua função. Mas se apoia um bom contador. Porque isso aqui é uma pergunta crucial que você faz para a empresa. Certo? Então, a solução de consulta COSIT 244 de 26 de novembro de 2025, publicada no dia da Lei 15.270, diz exatamente a interpretação do artigo 14, parágrafo 1º e parágrafo 2º da Lei Complementar 123 de 2006. E ainda complementa a solução COSIT. Na declaração de ajuste anual da pessoa física, o lucro isento será o lucro contábil anual, se houver contabilidade, ou o valor apurado via percentuais da Lei 9.249, menos o imposto de renda embutido no DAS, se não houver contabilidade. Ou seja, a solução COSIT 244 fez uma interpretação do artigo 14, parágrafo 1º e parágrafo 2º da Lei Complementar 123 de 2006. Se não estiver entendendo, me pergunta, pessoal. É muita informação técnica, mas eu não posso ficar parando muito, senão a gente perde o fio da ninhada. Em suma, a própria Receita Federal reconhece e reafirma que, com contabilidade, o lucro do Simples continua 100% isento. Vamos avançar um pouquinho e colocar mais conhecimento aí para vocês?
Base constitucional do Simples Nacional. Tem muita gente que vai te perguntar, mas a Constituição Federal de... Isso aqui é importante você entender isso aqui para a gente concluir lá na frente. Ó. A Constituição Federal de 88, ela menciona o Simples Nacional nela, na sua composição, no seu texto? Olha que legal o Eduardo falando. Tem microempresas e empresas de pequeno porte que acham o serviço contábil caro. Caro é pagar profissional que não faz o que a legislação determina. Isso aí, Eduardo. Olha a importância do serviço contábil de verdade. Você pode manter uma isenção da tributação, dos dividendos. O que está todo mundo sabendo que vai pagar, você pode não pagar se tiver uma escrituração contábil na sua empresa do Simples. Vejam, aí você não tem limite. Aí a tributação dos dividendos não tem teto, é toda isenta. Maravilha, que bom você estar aqui com a gente, Eduardo, para a gente poder deixar mais claro isso aqui, essa live ficar bem legal. Então, quem está gostando, pessoal, manda joinha aí para a gente, que eu preciso saber o feedback. Quando a gente faz live muito técnica, às vezes a gente pode não estar sendo muito didático, mas eu tento explicar ponto a ponto para tentar de forma mais simples possível deixar o conteúdo bem claro. Mas então vamos prestar atenção agora nessa base constitucional do Simples, porque a gente vai usar isso lá na frente. Ó, a Constituição Federal menciona o Simples Nacional? Sim, menciona expressamente no seu texto. No artigo 170, artigo 146, quem quer anotar? Artigo 146, inciso 3, a linha D da Constituição. Que ela fala, cabe à lei, presta atenção nisso aqui, cabe à lei complementar estabelecer regime unificado de arrecadação. O que ela está dizendo isso? Que cabe à lei complementar estabelecer o Simples Nacional. Regime unificado de arrecadação, estamos falando do Simples Nacional. Então, o artigo 146, inciso 3º, a linha D, diz que cabe à lei complementar estabelecer regime unificado de arrecadação. E ainda, o artigo 70, inciso 9 da Constituição, diz o quê? Determina tratamento diferenciado e favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte. E mais, vou encher vocês de artigo aqui. Artigo 179 da Constituição Federal. O Simples Nacional, a União, os estados e os municípios concederão às micro e pequenas empresas tratamento jurídico diferenciado, inclusive simplificação tributária. Artigo 79 da Constituição Federal. Conclusão. O Simples Nacional é regime criado para cumprir... presta atenção que isso aqui é importante lá na frente. O Simples Nacional é regime criado para cumprir uma ordem constitucional. Portanto, só pode ser... Agora você vai começar a pegar o que eu estou querendo dizer. Portanto, ele só pode ser criado, ou melhor, só pode ser disciplinado e alterado por lei complementar. Por quê? Porque ele está cumprindo um comando constitucional. A Lei Complementar 123 de 2006 está cumprindo um comando constitucional que concede o regime diferenciado para incentivo dessas empresas, inclusive uma simplificação tributária. Entenderam? Pega essa visão.
O Simples Nacional, ele está cumprindo. O Simples Nacional é um regime criado para cumprir uma ordem constitucional. E, obviamente, foi exatamente isso que aconteceu com a Lei Complementar 123 de 2006. É a lei complementar que regulamenta esse regime. Eu sei que tem muita gente que está voltando a ler a Lei Complementar 123 de 2006. Para quem advoga no poder público, principalmente com a Lei de Licitações, a gente usa muito a Lei Complementar 123 de 2006. Por quê? Porque precisamos dar precisamos dar algumas vantagens, né? Ou melhor, entender que as microempresas, empresas de pequeno porte, têm regime diferenciado, inclusive no julgamento de licitações. Então, essa lei complementar 123 de 2006 é uma lei muito importante, que agora todo tributarista precisa conhecer ela de cor, principalmente o artigo 14. Então, aqui entra o ponto jurídico importante, que é o conflito. Todo mundo que chegou até aqui não sai da live, porque agora o bicho vai pegar. É o conflito entre a lei ordinária, se ela tem poder para alterar uma lei complementar. Vamos lembrar da sua faculdade? Você aprendeu? Pirâmide de Kelsen, lei complementar, lei ordinária. Tem diferença entre as duas? Uma pode revogar a outra? Quem que está na frente? A lei complementar está na frente da lei ordinária? Preste atenção que você vai usar muito isso agora. Legislação de novo. Quem está anotando na live, vai anotando os artigos, porque você vai entender tudo isso depois quando você fizer a leitura deles, tá? E pessoal, não sai da live, que agora o negócio é importante e você precisa pegar, porque a própria lei nos dá a resposta. A própria lei nos dá o fundamento legal para a gente questionar isso depois. Presta atenção. Artigo 86 da Lei Complementar 123 de 2006. Diz o seguinte: assuntos desta lei complementar que não requererem lei complementar pela Constituição podem ser alterados por lei ordinária. Deixa eu ler de novo, devagar, para você entender. O artigo 86 fala que assuntos desta lei complementar que não requerem lei complementar pela Constituição podem ser alterados por lei ordinária. Ou seja, se a matéria exige lei complementar, como é o tratamento diferenciado das MEs e EPPs? Artigo 179 da Constituição. Se a matéria exige lei complementar, não pode ser alterada por lei ordinária. Pegou? Por isso que eu te expliquei, pode ter sido até chatinho estar lendo, mas por isso eu te expliquei os artigos da Constituição Federal. O 146, inciso 3, linha D, o 170, inciso 9 e o 179 da Constituição. Para mostrar que a Constituição tem um comando que exigia que todo esse regime diferenciado e a tributação simplificada fosse estipulada por lei complementar para as MEs e EPPs. Aí, você que já está estudando esse tema, é um cara muito esperto, já está indo além, porque já estou pensando na contestação da Receita Federal se eu entrar com uma ação dizendo que é inconstitucional a tributação dos dividendos do Simples Nacional. Então já estou pensando na defesa. Então presta atenção, é importante você saber tudo isso aqui. O precedente do STF, 1352, tema 1352. Se você nunca ouviu falar disso, você vai ouvir falar. Então já presta atenção no que ele fala. O STF decidiu que uma lei ordinária pode revogar benefício criado por lei complementar, vírgula, quando a lei complementar
tratou de matéria própria de lei ordinária. Então, não é a grosso modo que se fala, lei ordinária não pode revogar a lei complementar. Não pode. Desde que a lei complementar trate de matéria própria de lei ordinária. Olha por quê. Esse não é o... Presta atenção, todo mundo aqui, não sai da live, chama mais gente para a live. Esse não é o caso da Lei Complementar 123 de 2006. Por quê? Porque, pega essa visão. A Constituição determinou que o regime para microempresas e empresas de pequeno porte seja criado via lei complementar. Comando lá da Constituição. A Lei Complementar 123 de 2006 cumpre previsão constitucional expressa. Não é uma lei complementar voluntária sobre matéria ordinária. Porque tem muita gente que quando cria um tributo ou cria as diretrizes de um tributo faz por lei complementar. Ainda que não seja matéria exclusiva de lei complementar. Porque já tem essa visão, né? Tributou, vamos fazer uma lei complementar. Eu sei, eu trabalho no legislativo. Só que aqui não é uma lei voluntária sobre matéria ordinária. Portanto, ela não pode ser substituída ou alterada por lei complementar. Por lei ordinária, desculpa. Essa lei complementar não pode ser substituída ou alterada por lei ordinária. E uma conclusão jurídica sólida disso, tá? É bom você entender isso. A isenção dos dividendos do Simples Nacional é uma norma complementar exigida pela Constituição Federal. Portanto, uma lei ordinária não pode revogar nem limitar essa isenção. Não tá, a Lei 15.270 de 2005 não tem essa revogação expressa. E ainda que tivesse, era inconstitucional, porque ela não pode revogar e nem limitar essa isenção. Presta atenção, uma lei ordinária não pode revogar nem limitar uma isenção de competência de lei complementar estipulada pela Constituição Federal. Estou falando que essa briga é grande. Qual que é o cenário provável que você vai encontrar? Tudo aponta para a seguinte interpretação. A tributação de 10% da Lei 15.270 não alcança empresas no Simples Nacional. Porque a Lei Complementar 123 de 2006 continua preservando essa isenção. Onde pode haver impacto? Na pessoa física que ultrapassa 600 mil anos de rendimentos. Por quê? Porque esse ponto é constitucionalmente protegido. Então, a gente tem que pensar não só em 50 mil por mês. Pensa nessa distribuição anual, que eu acho que é aqui que vai pegar muita gente. E quais são as oportunidades aí para os contadores, para os advogados? Vamos prestar atenção. Para a empresa do Simples Nacional, agora para contador, manter a contabilidade completa para assegurar a isenção plena. Então você que é contador já pode começar a fazer seu postzinho. Quer manter isenção? Está no Simples Nacional. Quer manter isenção dos seus dividendos? Essa lei pode não te alcançar, desde que você tenha a contabilidade completa. Vende seu serviço. É a hora. Planejar fluxo de dividendos para não ultrapassar os limites da pessoa física, os 6 mil anos. Então, vai precisar avaliar os cenários. Distribuir antes de 26. Distribuir antes de 26 tem que ser até 31 de dezembro desse ano. Aquela ata, deliberação de ata para lucros acumulados nos próximos 3 anos. É tudo esse ano, tá? Reorganização societária. Ou cotas entre familiares. É muito planejamento. Agora vai virar um
caos de planejamento. Agora, extremamente para contadores. Eu acho que agora é a hora dos contadores se posicionarem como especialistas em planejamento tributário e ofertar os seguintes serviços: contabilidade completa, isso que a gente está falando aqui do artigo 14, parágrafo 2º da Lei Complementar 123 de 2006, o acompanhamento do Prolabore versus dividendos, porque o Prolabore tem imposto retido no Simples, os dividendos não, um planejamento societário, umas simulações anuais de imposto de renda, uma consultoria sobre expansão ou migração de regime, se for o caso. Tem gente lá no lucro presumido que distribui muitos dividendos. Talvez, a hora que você faz o planejamento, parece que está muito grande ali. Então, tem que pensar. É o planejamento tributário. Então, contador, advogado, é o seu momento. É o seu momento. Antes de eu entrar no encerramento, porque eu já sei que essa live está mais longa do que eu imaginei. Alguém quer tecer algum comentário? Ou, por favor, me dá feedback. A live foi clara? Foi didática? Eu sei que eu falei de muito artigo de lei. Mas se eu não falo desse artigo de lei, eu não consigo te mostrar como que na Constituição Federal é garantidor do regime diferenciado do Simples Nacional para microempresas e empresas de pequeno porte. Então você precisa conhecer o comando constitucional. Então me dá um feedback aqui que é importante. E eu preciso reforçar com todos vocês. A Lei Complementar 123 continua protegida pela Constituição Federal. Uma lei ordinária não pode suprimir tratamento favorecido constitucionalmente previsto para essas empresas. O contador e o advogado que se posiciona agora cria oportunidade em um momento de incerteza, porque agora é momento de incerteza. Tá todo mundo achando que vai ter tributação de dividendos. Então, você tem que se posicionar agora. Esse é o momento. Tá claro a live? Por favor, me dê feedback. Quem entendeu, quem acha que agregou conhecimento com isso, ou quem quiser trocar mais ideia. Gente, em suma, é simples. É conhecer a Lei Complementar 123 de 2006, no seu artigo 14, como que é aplicada a isenção e saber que a Constituição Federal é garantidora desses benefícios estipulados por lei complementar. E ele só pode ser revogado, só pode ser alterado por outra lei complementar e nunca por uma lei ordinária, porque essa matéria de isenção de imposto de renda para essas empresas, ela é tratada por conta de um comando constitucional, dizendo que essa via eleita é a lei complementar. Então, tá claro isso. Por isso que a consulta COSIT 244 só reforçou a interpretação do artigo 14, parágrafo 1º e 2º da lei complementar. Ela nasceu no mesmo dia da lei complementar 15.270 de 2025, horas antes. Mas, obviamente, essa interpretação ela não mudou com a publicação da nova lei. Então, nós temos sim que levar em consideração a consulta COSIT 244 de 2025. É mais um argumento para você aí mostrar para o seu cliente o quanto você conhece do assunto, o quanto você está preparado para esse assunto. Por isso que eu falo, posicione-se, posicione-se. Eu te expliquei muita coisa hoje que pode ser conversa de uma roda de confraternização, entre uma roda de amigos, porque ninguém está entendendo que a partir de janeiro de 2026 vai sofrer retenção na fonte. Agora eu te falo, retenção na fonte de microempresa, empresa de pequeno porte, que estão no Simples Nacional, com contabilidade completa, é totalmente constitucional.
Então, vai lá, já explica isso, mostra conhecimento, mostra expertise, porque com certeza ele vai te procurar em 2026, na primeira retenção. Na primeira vez que ele for sofrer a retenção, ele vai lembrar dessa conversa. Então, quer entender de novo? Reassiste essa live. Eu vou deixar lá no meu feed. Pega os insights, pega os artigos, para que você fale com expertise. É isso que eu quero. Eu quero o seu posicionamento. Eu quero te colocar no mercado tributário. Eu não quero que você venha me dizer: ah, mas eu não consigo nenhum cliente. Ele não consegue porque não se posiciona. Tanto assunto bom sendo discutido hoje. Quanta coisa boa você não se posiciona porque você não está conhecendo o direito. Então, reassiste essa live. Esse é um tema que você pode usar, mas vai te animar para começar. Opa, deixa eu olhar essa lei aqui. Ela não pode ser aplicada isoladamente. Eu tenho que confrontar ela com novas leis, com leis já consolidadas no mercado. Nós temos uma regra matriz, uma mãe que é a Constituição Federal. Tudo tem que partir dela. E nenhuma lei pode contrariá-la. Simetria é ela que manda. É ela que dá a base para as demais leis. Então, vamos lembrar lá do período da faculdade. A lei, a pirâmide de Kelsen, a primeira é a Constituição. É dela para baixo. Então você tem que saber isso e começa a fazer essas análises quando você vê lei sendo publicada pelo governo. Lei, ela é publicada, mas não significa que ela tenha validade certa. Ela pode ser inconstitucional, ela pode ter comando inconstitucional e cabe a você, advogado, você que é o cientista jurídico, entender isso, fazer essa análise e poder vender uma tese nova, inclusive que você está criando. Por isso eu falo, é muita oportunidade. Então, estuda, pega essa visão, que isso que eu estou te dizendo te dê um empurrão. Se posiciona, que esse é o momento. Depois que essa onda passar e todo mundo já souber as respostas, você ainda pode se posicionar, mas vai ficar um pouco mais difícil. Então, começa agora. E se você quer aprofundar esse tema na prática, entender estratégia de planejamento para 2025 e 2026, continua me acompanhando aqui. E se quer se posicionar como tributarista, vem comigo que eu te ensino a começar. Muito obrigado a todos que estiveram por aqui. Tenha uma ótima quinta-feira. Estendemos um pouquinho mais hoje. Já te faço o convite para a próxima quinta tributária. A gente vai trazer outro tema relevante. E play. Agora que você entendeu esse assunto, comece a falar dele. Comece a olhar sua carteira de clientes. Vê quem que você pode aplicar isso. Tenha uma ótima quinta-feira. Fiquem com Deus e até quinta que vem.